Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração. Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor tem nos guardado durante toda essa semana. O Senhor tem falado conosco e tem nos dado, Senhor, o teu carinho, o teu amor, a tua paz, a tua alegria, Pai. Quero pedir, Senhor, tua bênção sobre este culto, que o Senhor possa estar aqui, Senhor, conosco, nos dando, Pai, da tua comunhão, da tua presença, da tua maravilhosa graça, Pai. E que aqui, Senhor, o Senhor possa abençoar nossa vida, o Senhor possa santificar a tua igreja, santificar a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Pai, santificar a tua igreja, ser abençoado na nossa vida. Eu que Deus não posso abençoar o seu nome, Pai. Tá ligando ali pra gente. Hoje eu peguei algumas músicas bem antigas, mas a gente pode começar com uma mais tranquila. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Essas vidas vem, pois, transformar, refrigério na alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Então já está ligando. Então vamos nos pôr de pé para louvar o Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Do teu pecado este poder, há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com a tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal,
terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Essa, acho que vocês conhecem, né? Faz já um tempinho que eu não cantava essa música. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Vamos trazer nossos dízimos e ofertas com essa música também. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Começo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma clama por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma clama por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma clama por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus,
poderoso Deus, minha alma clama por ti. Ao que está sentado. Amém. Carol, consegue levantar uma oração pra gente? Sim, Pai querido. Sim, Pai querido. Aleluia, Pai. Sim, Papai amado. Amém. Fabi? Pode se sentar. Bom dia a todos. Esta é a segunda vez que eu subo aqui no púlpito para ser o pregador e estou aqui atendendo um chamado de Deus que Deus colocou no meu coração no final do ano passado e orem por mim porque eu estou me recuperando ainda de uma gripe, né? Pode ser que minha voz acabe falhando antes do final da pregação, mas vamos lá, né? Então, vamos orar para a gente começar essa pregação? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui para a Tua casa, Senhor Deus. Que Você esteja agora abrindo os nossos corações para a Tua palavra, Senhor Deus. E, Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus, para cumprir a Tua vontade, Senhor Deus. Fala através de mim agora neste momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então ler o texto que está reservado para esta manhã, que se encontra em Hebreus 11:1. Um versículo, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Vou ler aqui então. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como vocês podem ver, hoje eu vim falar aqui sobre fé. Na verdade, eu não vim falar exatamente sobre fé, eu vim falar sobre uma vida de fé. Na verdade, no final do ano passado, o pastor Carlos me deixou um desafio de preparar uma pregação falando só sobre fé. Não consegui, porque ainda continuo preparando pregações sobre alguma coisa que tem a ver com fé. Mas não é sem motivo que eu estou aqui falando sobre fé hoje. Na verdade, eu não sou nem uma autoridade de fé para poder vir aqui falar sobre fé hoje. O que eu estou vindo aqui fazer hoje é
compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado sobre fé comigo nesses últimos tempos, desde o final do ano passado para cá. Na verdade, tudo começou muitos anos atrás, quando eu fiz uma daquelas orações que Deus deve vibrar lá em cima quando a gente faz, né? Orei para que Deus aumentasse a minha fé. E, bom, passaram alguns anos aí, já tinha até esquecido que eu tinha pedido isso, né? E lá pro meio do ano passado, Deus chegou para mim e disse: Fábio, que tal te dar uma voltinha? Senhor, uma voltinha? Que voltinha é essa, né? Ah, mas não vai ser uma voltinha, assim, um passeio de carro, numa estrada tranquila, num dia ensolarado, sem trânsito. Na verdade, essa volta vai ser uma volta de montanha-russa. Montanha-russa? Senhor, vamos lá então, né? Aí eu me imaginei na montanha-russa, né? A primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu entrei na montanha-russa pela primeira vez é: estou no carrinho, o carrinho está sendo içado para o alto da primeira descida, né? E o carrinho vai devagar, toque, 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 vai subindo devagarzinho. Nessa subida devagar você vai pensando: poxa, eu podia estar em casa, tranquilo, mas eu tô aqui, num carrinho de montanha-russa, e daqui a pouco ele vai despencar ali na primeira descida, né? Também pensei isso, quando Deus começou a falar esse tipo de coisa no meu coração, eu também pensei isso: Senhor, lá vem, né? Então as coisas começaram a se agitar na minha vida. Como muitos de vocês sabem, eu estou morando agora no meu próprio apartamento. E no final do ano passado, eu estava fazendo as últimas reformas, os últimos ajustes para poder me mudar para o meu apartamento. Aí começou a bater aquelas perguntas que eu já tinha pensado várias vezes no assunto, já falado com várias pessoas sobre isso, mas agora é hora. Você vai ter que aprender a se virar sozinho, você vai ter que cozinhar sozinho, você vai ter que deixar a casa em ordem sozinho, você vai ter que se virar sozinho. Você está pronto mesmo para isso? Então, de repente, agora é a hora da verdade, né? Agora tem que mostrar que realmente estou pronto, né? Aí, no meio de tudo isso, ainda chegou o pastor Carmo e falou assim: Fábio, por que você não faz um curso de pregador? Eu dou um curso de pregador para você. Aí pensei: bom, meu trabalho está complicadíssimo. Estou todo dia ficando até mais tarde para dar conta. Além disso, todo o meu tempo livre está ocupado preparando as coisas do apartamento, correndo atrás das coisas, né? Senhor, onde eu arranjo o tempo, né? Então, a montanha-russa começou a fazer umas descidas e umas curvas bem emocionantes aí, né? E aí, bom, o meu chefe chegou um dia pra mim e disse: Fábio, que tal você tirar férias a partir da semana que vem? Poxa, férias a partir da semana que vem? Mas essas férias foram exatamente o tempo que eu precisei para preparar o apartamento e fazer o curso de pregador. Deus responde na hora certa as coisas que ele realmente são da vontade dele. Além disso, também teve o Ministério de Fantoches também, que teve outra emoção aí. Como vocês sabem, até o final do ano passado, o Ministério de Fantoches tinha a maior parte dos seus cargos ocupados pela família do pastor Carmo. E agora esse ano? Como é que a gente faz? Então, Deus já mandou parte da resposta já. Desde o começo do ano, a Camila tem me ajudado a preparar os teatros e apresentar eles. Mas eu também creio que Deus vai continuar respondendo essa oração e vai mandar mais pessoas também para se comprometer com esse ministério. Então, se você também, aproveitando para fazer uma propaganda, né? Se você tem desejo no seu coração de se comprometer mesmo, de trabalhar para esse ministério, então fala comigo depois. E agora também, mais emoção ainda nessa montanha-russa ainda. Trabalho. Não foi sem motivo que meu chefe me colocou de férias assim de uma hora para outra. O meu braço direito lá, um grande colega meu que enfrentou comigo várias pedreiras lá no trabalho lá, decidiu pedir as contas. E isso foi um golpe complicado para mim lá no trabalho, né? De repente eu estava sem um apoio que me era muito importante. Como se não bastasse, antes disso,
outro grande colega meu também resolveu abandonar o barco. Então, já são 2 colegas. E, para piorar ainda mais a situação, desde o começo do ano houveram 2 cortes na empresa. E mandaram um monte de gente embora também. Então, menos gente ainda para trabalhar lá. E, para ainda somar mais gente fora ainda, até sexta-feira eu já contei 3 pessoas que saíram da empresa até a última sexta-feira. Realmente, meu futuro profissional está bem nebuloso, bem incerto. Não sei o que vai acontecer. Diante de todas essas situações, essas coisas que Deus tem me feito passar, eu tenho postado semanalmente, todo sábado, versículos sobre fé e reflexões embaixo do versículo. Né? São os mesmos versículos que eu trago aqui para a abertura da escola dominical, para a gente poder ter um momento de reflexão. E como diz uma colega lá do trabalho, lá, a Nilceli, embora a gente não trabalhe mais junto, infelizmente, né, não temos a oportunidade de trabalhar junto, eventualmente a gente reúne a antiga galera na hora do almoço, né, e ela sempre compartilha comigo: Fábio, eu tenho fé em Deus, de que tudo isso vai passar, Deus tem algo melhor para nós. E eu também queria compartilhar com ela essa atitude de fé, e acreditar que Deus tem algo bom para nós. Mas convenhamos, passar por tudo isso é como dar uma volta de montanha-russa. E eu queria aqui compartilhar com vocês 4 atitudes de fé que Deus tem falado ao meu coração, enquanto eu tenho passado por todas essas voltas de montanha-russa. A primeira atitude de fé é que a fé é a certeza da nossa salvação. Vamos voltar para a figura da montanha-russa, então. Toda montanha-russa, quando... Vou até pôr uma outra figura aqui. Toda montanha-russa, quando você embarca nela, o carrinho está parado em um lugar seguro, um lugar onde você pode tranquilamente entrar, procurar seu lugar e sentar. Falhou. Então... E depois, o carrinho sai, é içado, faz lá suas curvas, peripécias lá. E depois, quando chega no final do trajeto, pode ser o mesmo lugar da partida ou não, o carrinho para num lugar seguro, onde você pode abrir as travas, sair tranquilamente, desembarcar, sem ter perigo algum. Agora imagina só se você embarcasse numa montanha-russa que você não soubesse onde o carrinho ia acabar parando. Uma montanha-russa que, no meio do caminho, te jogasse dentro da água. Não estou falando do splash, não. Estou falando de cair dentro do mar, dentro da água mesmo, de jogar dentro da água. Ou então, uma montanha-russa que jogasse você dentro de um abismo. Quem que ia andar numa montanha-russa dessa? Uma montanha-russa que te leva para lugar algum, né? Ninguém entraria numa montanha-russa dessa. E a fé não é uma montanha-russa que te leva para lugar algum. A fé é uma montanha-russa que te leva para um lugar seguro. Então, vamos ler aqui um versículo, Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, procurando uma maneira de explicar bem esse assunto, eu esbarrei numa citação de um influente líder evangélico americano, John Stott, também autor de muitos livros. Ele nos diz: a fé nos permite receber o que a graça de Deus nos oferece. A fé é o meio que nos permite tomar posse da
salvação que Deus nos oferece. Não há o que a gente possa fazer para ser merecedor dessa salvação, da vida eterna. Não há o que a gente possa fazer para construir a vida eterna a partir das nossas próprias mãos. O único jeito de nós atingirmos a eternidade é através da salvação que Deus nos gentilmente, graciosamente nos oferece através de Jesus. Então, como nós tomamos posse dessa salvação? Nós tomamos posse dessa salvação por meio da fé. Através da fé, nós somos salvos. Através da fé, nós temos a certeza de que quando nós partirmos deste mundo, nós iremos para mais perto de Deus, descansar ao lado dele. Por meio da fé. A fé é o meio que nós temos para atingir a salvação. Mas afinal nós somos salvos para fazer o quê? Nós somos salvos para podermos fazer coisas boas. E convenhamos, fazer coisas boas no mundo mal exige muita fé. Senão nós não conseguiríamos ter essa insistência, ter essa vontade de praticarmos o bem no mundo tão corrompido. Vamos voltar um pouco para a figura da montanha-russa então. Quando você entra na montanha-russa e ela despenca lá do alto da primeira descida, começa a aflorar dentro de você todos os tipos de sensações. É muito difícil de descrever o que acontece. Se você quiser saber, ande de montanha-russa, você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Mas uma coisa é certa, é muito difícil você não extravasar isso. É muito difícil você não soltar um grito, não erguer os braços. É muito difícil você não querer nem descrever, para depois que você andou de montanha-russa, descrever para outra pessoa o que você sentiu lá. É muito difícil você ficar parado na montanha-russa, parado, congelado, concentrado no caminho, porque provavelmente se você ficou assim, na hora que a montanha-russa chegar no final do seu destino, você vai continuar assim. Provavelmente você ficou travado mesmo lá. Então, a salvação é mais ou menos assim também. Depois que você é salvo, é impossível que você não consiga expressar isso, é impossível que você não consiga radiar isso para as outras pessoas. Muitos dizem que essa história de salvação, na verdade, é um escapismo para a realidade. Mas quando nós partimos deste mundo, nós iremos para um lugar muito melhor, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, um lugar onde não haverá mais medo, e podemos passar toda a eternidade junto de nosso Deus. Sim, é verdade, nós desfrutaremos de tudo isso quando nós partimos daqui. Mas, e agora? Nós estamos falando isso do que acontecerá depois que nós partimos daqui. Mas e agora? Enquanto nós estamos aqui, o que nós vamos fazer? Você não está sendo salvo para ficar de braços cruzados. Você não está sendo salvo para ficar parado olhando para o céu e falar: e aí, Senhor, quando você vai me levar, né? A certeza da vida eterna é o que nos mobiliza a fazer o bem aqui e agora. C.S. Lewis, um grande pensador, um grande apologeta cristão, seu livro Cristianismo Puro e Simples, disse que as pessoas que tinham a maior certeza da salvação, as pessoas que tiveram a maior certeza de que quando elas partissem desse mundo e fossem para mais perto de Deus, essas pessoas são as que mais fizeram o bem aqui e agora. É impossível você ser tocado por esse amor de Deus, por esse amor que entregou o seu único filho para nós os pecadores, ganharmos o perdão de Deus, para que pudéssemos ter o privilégio de ter a vida eterna. É impossível você tomar consciência disso e não ser transformado e não mudar a sua vida. É impossível você tomar consciência disso e não querer radiar essa alegria para as outras pessoas. Nós queremos desfrutar de tudo o que Deus tem para nós, e isso é aqui e agora. Não é quando nós partimos daqui. Deus nos salvou e nos salvou para começarmos a viver a salvação agora. Então, sumiu o PowerPoint lá de novo. Vamos ler no versículo Tiago 2,18.
Tiago 2:18. Tiago 2:18. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A nossa fé nos coloca em ação. A nossa fé nos tira da nossa área de conforto e nos coloca em ação, porque é isso que Deus deseja. É essa a vontade de Deus. A nossa fé é demonstrada quando nós saímos do nosso conforto e vamos fazer a vontade de Deus. E o que é da vontade de Deus? É bom. E mais ainda, fazer a vontade de Deus, fazer coisas boas, fazer boas obras, já está no nosso, faz parte de nós. Parece que não, né? No mundo tão perdido no pecado assim, mas Deus planejou a gente para fazer coisas boas. Deus planejou a gente para fazer algo bom. Vamos ler então outro versículo então que está em Efésios 2:10. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, Deus planejou, estava no nosso plano, tá no plano de Deus, está no nosso projeto nós sermos capazes de fazermos coisas boas. E Deus planejou isso desde o começo, desde que nós éramos um sonho de Deus. Deus sonhou que nós seríamos capazes de fazer coisas boas. E isso nos leva também a uma outra grande reflexão da atualidade. Muitas pessoas agora fazem grandes perguntas existenciais, levantam grandes dilemas existenciais. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que nós devemos fazer aqui agora? Por que a gente está aqui? E convenhamos, os cientistas têm se empenhado muito para poder dar uma boa resposta para essas perguntas, mas ninguém tem conseguido encontrar uma resposta para esses dilemas existenciais. Ninguém tem encontrado uma resposta que realmente satisfaça o nosso ser. Inclusive, tem até um pensador ateu que diz que, Bertrand Russell, que diz que essa história de sentido da vida só faz sentido quando a gente vê a vida de um ponto de vista de fé. É verdade, até os ateus reconhecem isso. E através da fé, esses dilemas existenciais são respondidos. E esse versículo que a gente leu responde bem isso. Por que a gente está aqui? Porque Deus quer que a gente faça coisas boas. Que Deus planejou a gente para que nós produzíssemos coisas boas para Ele. E Deus está pedindo que a gente produza coisas boas, porque o reino de Deus não é algo distante, algo que a gente só vai alcançar lá, depois que a gente partir desse mundo. O reino de Deus é aqui e é agora. E cabe a nós estender as fronteiras do reino de Deus. Estender as fronteiras do reino de Deus implica também em amar mais o próximo. Na oportunidade que eu tive para dar aula na Escola Bíblica Dominical dos Adultos, eu trouxe uma reflexão que eu compartilho agora aqui nessa pregação também. Se você tivesse um amigo que estivesse passando uma terrível necessidade só você tivesse algo que pudesse salvar a vida dele, você guardaria isso só para você? Você seria egoísta ao ponto de guardar isso só para você? Poxa, assim, pensando assim, parece algo
É muito egoísmo mesmo. Seu amigo passando necessidade, você guardando isso só para você. Mas na verdade a gente pode estar fazendo isso sim. A mesma palavra de salvação que nos traz a salvação, pode trazer salvação para todas as outras pessoas que estão ao nosso redor, para todas as outras pessoas do mundo. E talvez, com um pouco de falta de fé, a gente esteja deixando isso em segundo plano. Falar, Deus uma hora arranja alguém para falar de Deus, dele para essas pessoas. Não, talvez algum dos seus colegas só tenha você para ouvir falar de Deus. Então, você tem fé que Deus vai abrir uma oportunidade para que você leve as boas novas da salvação para todas as pessoas que você conhece, para seus amigos, seus colegas de trabalho? Então, ter fé também é exercitar o amor ao próximo. E enquanto a gente passa dias e dias tentando exercitar cada vez mais o amor ao próximo, como eu disse anteriormente, o mundo não é um lugar que vai nos receber de braços abertos para a gente fazer boas obras. Talvez muito pelo contrário, talvez o mundo vá nos receber a tiro para nos botar para correr. E tenha certeza disso. Isso dá medo. Dá medo sim. E vamos voltar para a figura da montanha-russa por um momento então. Então tem aqui algumas moças descendo a montanha-russa e pela feição delas, elas estão passando um bocado de medo aí. É verdade, montanha-russa é um desafio que impõe respeito na gente, afinal, dá medo descer a montanha-russa. Às vezes ela faz umas curvas, faz umas descidas que dão frio na barriga na gente. Isso, e eu mesmo, só de pensar talvez na montanha, nas vezes que eu andei de montanha-russa, só de lembrar nas curvas e nas descidas, eu fico com as mãos suando já. Dá medo mesmo, dá medo. E, bom, se as montanhas-russas que você andou não aguçam o seu medo, então talvez você esteja preparado para encarar um desafio um pouquinho maior. Eu pesquisei um pouco e descobri que a maior montanha-russa do mundo tem a primeira descida com 139 metros de altura. 139 metros de altura. Olha, é esse de botar medo mesmo. Já pensou se despencar uma queda livre de 139 metros de altura? Isso é de dar medo mesmo. E nós temos motivos de sobra para sentirmos medo ao nosso redor. Ou você acha que se você sair aqui nesse nosso bairro aqui durante a noite, você sai tranquilamente, na absoluta certeza de que você não vai ser assaltado, não vai ser roubado, ou vai ser vítima de coisa pior? Não, imagina. A violência urbana é uma realidade. Está mais próximo da gente do que a gente pensa. Todo mundo aqui já conhece alguém que já foi vítima de assalto ou vítima de alguma outra coisa. Se não conhece, com certeza já viu um anúncio no jornal, já no noticiário, falando algo terrível que tenha acontecido a alguém. E aqui eu vou parafrasear um influente evangelista americano, Billy Graham. Ele fez uma palestra para várias pessoas da comunidade de alta tecnologia lá na Califórnia, no Vale do Silício. Ele foi convidado a dar uma palestra lá. E ele disse uma coisa bem interessante. Nós estamos cercados de tecnologia nesse mundo de hoje. Só que, por exemplo, eu tenho um notebook aqui na minha frente, tenho sistema de som, temos eletricidade, eu tenho um smartphone aqui no meu bolso. A gente tem os carros que nos trazem com todo conforto aqui para a igreja. Nós estamos cercados de várias coisas, nós estamos cercados de informação. A pregação, por exemplo, aqui o rascunho está vindo direto da nuvem, está vindo direto da internet aqui. Estão cercados de várias facilidades, vários meios de comunicação muito velozes hoje em dia. Mas tem coisas que a tecnologia nunca resolveu. Desde que a gente inventou essa palavra tecnologia, a tecnologia foi incapaz de resolver alguns dos grandes dilemas. Um dos grandes dilemas é a maldade do homem. A tecnologia resolveu a maldade do homem em algum momento? Talvez não, talvez tenha até aguçado e criado outros meios da gente expressar ela. E a gente vê isso
no que eu acabei de dizer, violência urbana. Nós somos vítimas de violência urbana a todo momento, nós convivemos com esse medo. E talvez numa escala mais global, a gente vê todos os dias no noticiário notícias de guerra, guerras, guerras e guerras. Durante alguns anos já tem acontecido uma guerra lá na Síria, uma guerra civil. Mas atualmente tem acontecido um clima de animosidade entre a Ucrânia e a Rússia. Desde que a península de Sebastopol declarou independência e decidiu se juntar à Rússia, os ânimos andam meio exaltados lá. E a gente ora para que isso não acabe virando uma guerra e que eles consigam alcançar um acordo em paz nessa região. Mas tudo isso é a mais pura maldade mesmo, a maldade levada a sério, mas a gente não precisa ir tão ao extremo para ver coisas que nos deixam acuados nesse mundo. Por exemplo, vamos pensar na economia do mundo. A economia do mundo está se recuperando de uma tremenda crise. E países que a gente nunca imaginaria que passariam aperto, tem países que estão tendo desenvolvidos, que estão tendo sérios problemas de desemprego, de desigualdade social como nunca se viu antes, de grandes empresas que estão falindo, grandes empresas que estão quebrando, e toda a consequência social de todas essas coisas que estão acontecendo. Mas talvez a economia ainda seja algo muito distante de nós, algo meio abstrato, né? Mas a gente tem coisas do dia a dia mesmo que nos deixam acuados. Quem aqui nunca disse uma palavra errada na hora errada e provocou o maior problema com isso? É verdade, uma palavra pode detonar uma maior crise no seu trabalho, na sua família, e talvez seja só um mal-entendido só, talvez seja só você usou a palavra errada na hora errada e aconteceu e isso virou o maior problema. Ou mais comum ainda, você está sendo atendido e o atendente se confundiu, errou e pronto, já virou o maior motivo para virar confusão já. Ou seja lá, você está no restaurante e o garçom trouxe o pedido errado, entendeu o pedido errado. Acontece. E é problema para todo mundo. E, diante de tudo isso, Deus pede que a gente seja embaixadores do amor dele nesse mundo. Deus pede que a gente seja representante do amor dele num mundo que o amor está bem longe da realidade. Realmente, não é um ministério fácil que Deus deixou pra gente. Não é um ministério fácil, e o que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia tem às vezes relances muito realistas mesmo. Tem grandes reflexões espirituais, mas às vezes a Bíblia traz visões da realidade assim, bem como ela é mesmo. Até Jesus. Não, Jesus é Deus, mas Jesus também foi homem e viveu aqui junto conosco e ele sabe bem da dificuldade que a gente passa aqui, porque ele viveu isso, ele viveu tudo isso. E vamos ver então o que Jesus disse sobre viver nesse mundo. João 16:33. João 16:33. João 16:33, aqui no discurso, Jesus no discurso. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui Jesus está afirmando mesmo. Olha, eu não estou prometendo vida fácil para ninguém. Nesse mundo vocês vão encontrar aflições, vocês vão encontrar motivos de sobra para ficarem aflitos. Mas Jesus falou várias coisas para que no meio de tudo isso, toda essa maldade que nos cerca, a gente tenha paz. E encontre ânimo. Encontre ânimo onde? Encontre ânimo no fato de que Jesus esteve aqui, viveu entre nós, foi gente com a gente e ele venceu o mundo. Tenham ânimo,
ele venceu o mundo. Mas Jesus é Jesus, né? E a gente aqui, realmente, a gente encontra uma série de dificuldades, né? Mas dificuldade é algo que o brasileiro encara de um jeito diferente, né? O brasileiro gosta de dar um jeitinho em todas as coisas, né? O brasileiro gosta de, vamos fazer, tornar as coisas aqui mais fáceis, né? Vamos dar um jeitinho aqui e a gente resolve tudo, né? E aí, nessa história de, vamos dar um jeitinho aqui então, vamos tentar tornar um pouco mais fácil, né? Porque seguir a Deus ao pé da letra no mundo tão mal assim é difícil, né? Mas, o governo cobra muito imposto da gente, né? Vamos sonegar um pouquinho. Ou, contar a verdade é muito complicado, né? Vamos contar uma mentirinha inocente aqui só para facilitar as coisas, né? Para poder sair por cima ou para encontrar menos problemas. A moça me deu mais troco que devia, né? Tudo bem, é um trocadinho só, né? Deixa pra lá. E aí, a gente começa a dar brechazinhas pro mal avançar, pro mal nos agarrar. Mas nós somos desafiados a seguirmos obedientes a Deus, do começo ao fim. Totalmente obedientes, não meio obedientes, ou só de vez em quando obedientes, ou só quando é conveniente ser obediente. Não, nós somos desafiados a seguirmos obedientes a Deus em todas as ocasiões. E realmente, isso é ser do contra para o mundo. Nós estamos simplesmente contrariando o mundo em muitos casos de que temos que obedecer a Deus. E isso é uma postura de fé, uma postura de que a gente reconhece que obedecer a Deus é colocar os nossos dois pés sobre uma rocha, colocar nosso alicerce, a base da nossa vida, sobre algo que é firme, sobre algo que não vai desabar. E Jesus contou uma história que geralmente a gente conta para as crianças, né? Vamos ler então o versículo, Mateus 7:24. Mateus 7:24. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Então, não basta só você conhecer muito. O cristianismo tem muito disso, né? O pouquinho que você sabe torna-se prático. Você pode até não conhecer muito, mas o que vale é aquilo que você conhece e torna prático na sua vida. Então, aqui Jesus contou uma história que geralmente a gente conta para as crianças, né? Satoshi inclusive trouxe uma música para as crianças lá numa aula passada aí. A rocha é o lugar de construir, por quê? Porque é um alicerce forte que não vai cair. Podem vir tempestades, pode vir o que quiser, mas pode vir o que quiser na sua vida, mas você vai enfrentar tudo isso com paz. A paz de Cristo você tem. Então, ter uma atitude de fé, uma atitude de ser obediente a Deus em quaisquer condições, é firmar você sobre uma rocha que não vai te deixar cair. Mas e se você seguir as coisas do mundo? Bom, aí vem o outro lado da música, né? Não construa sua casa na areia. Pode até parecer chique, mas é impossível que ela fique, porque na primeira tempestade ela vai embora. Então, como diz o dito popular, né? Como é que você está? Você está firme? Firme. Com um prego na areia. Então, se você construir a sua vida sobre os critérios do mundo, mais cedo ou mais tarde você vai desabar, porque não é firme. O único lugar firme é Jesus, a rocha. E, como eu disse, seguir obedecendo a Deus no mundo mal
é difícil mesmo. E temos que ter fé para obedecer, e não só para obedecer, para prosseguir obedecendo, porque, convenhamos, seguir a Deus nesse mundo, com todo mundo dando palpite ao contrário, é difícil. Vamos voltar um pouquinho para a figura da montanha-russa, então. Quando você entra na montanha-russa, no carrinho da montanha-russa, a primeira coisa que eles vão te pedir é: tome o seu lugar, assente, procure um lugar e baixa a trava. Dependendo da montanha-russa que você for, pode ter mais coisa ou menos coisa, mas baixa a trava, afivele o cinto, acomode-se da forma correta. Por quê? Porque enquanto você não cumprir os quesitos de segurança, a brincadeira não começa. Uma vez que eu já fui na montanha-russa, a monitora ficou brava com outro rapaz porque ele não se acomodava da maneira certa. Então, enquanto você não se acomodar da maneira certa, a brincadeira não começa. Não é seguro andar na montanha-russa de maneira errada. Não é seguro andar na montanha-russa sem afivelar o cinto, sentado da maneira errada, ou sem estar devidamente preso ao seu lugar. É perigoso. E andar na vida da fé também não é algo que a gente pode andar de qualquer jeito, não. A gente não pode trilhar o caminho da fé assim, de qualquer maneira. Deus exige a nossa obediência. E há um motivo muito bom para Deus exigir a nossa obediência. Por quê? Porque quando somos obedientes a Ele, nós nos afastamos das coisas más. Então pare de desejar as coisas más do mundo. Comece a desejar aquilo que Deus tem para oferecer. Afinal, Deus nos criou, Deus conhece a gente melhor que a gente mesmo. Ele sabe o que é melhor para nós. E se Deus pediu para a gente fazer algumas coisas, então é porque é o melhor para nós. Então vamos ler um versículo aqui que comenta justamente sobre isso. 1 Coríntios 10, 6. 1 Coríntios 10, 6. Primeiro Coríntios 10, 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Então aqui parece que o versículo está meio fora de contexto, né? Porque precisa ler todo o capítulo aqui para entendermos exatamente o que ele está querendo dizer aqui. Para que nós não cobicemos coisas más como eles fizeram. Eles quem? Aqui, Paulo está falando para a igreja de Corinto dos hebreus, lá do Antigo Testamento. Lá. Então, meio que fazendo uma aula de EBD aqui, então, os hebreus eram escravos lá no Egito. Eles eram oprimidos porque o povo egípcio tinha medo que eles dominassem, afinal, eles eram em maior número. E Deus providenciou uma terra onde foi dado como promessa a eles de que seria deles, uma terra onde eles seriam livres. Mais do que isso, Deus providenciou um libertador, Deus enviou Moisés para que o povo fosse liderado para ir até essa terra, a terra prometida. E mais ainda, Deus fez coisas incríveis, Deus fez coisas fantásticas diante do povo para trazer a libertação a eles. Os hebreus, eles viram o Mar Vermelho se abrir. Já pensou? Você está na frente do mar, o mar se abriu no meio e eles puderam atravessar com o pé seco, sem nem se molhar. E depois, no caminho para a Terra Prometida, eles encararam um baita de um deserto, né? E deserto não tem comida, né? Mas Deus todos os dias mandava maná para eles. Todos os dias eles podiam sair da tenda deles e colher a comida deles, a comida do dia para eles. Deus fez sair água da rocha. No meio do deserto, Deus fez brotar água para o povo não passar sede. E, como o deserto tem areia para todo lado, e você
às vezes você se perde por não ter referência nenhuma, Deus mandava uma coluna de nuvens para que o povo pudesse se orientar durante o dia. E se o povo tivesse que andar à noite, Deus mandava uma coluna de fogo para liderar eles. Ainda assim, no meio do deserto, alguns hebreus decidiram chegar para Moisés e falar assim: "Ô, Moisés, por que a gente não volta para o Egito, hein?" "Voltar para o Egito? Mas como assim?" "Ah, mas é claro, lá no Egito a gente tinha água à vontade. Tinha um rio enorme lá, o Rio Nilo. A gente podia tomar quanta água a gente quisesse." "Ah, é verdade, né? Tinha bastante água lá. E tinha comida de sobra, a gente não tinha só maná. A gente tinha tudo quanto é tipo de comida. Lá o Rio Nilo permite a gente plantar e colher um monte de coisas. A gente não passava fome, a gente tinha todo tipo de comida." É verdade, no Egito não faltava água, não faltava comida. Mas espera aí, no Egito vocês eram escravos. Vale a pena ser escravo para ter comida e água todo dia para beber? Então, afinal, vocês estão servindo a quem? Vocês estão servindo a quem te escraviza ou estão servindo a Deus? E essa é uma pergunta que vem para a gente também. Afinal de contas, nós estamos servindo ao mundo e aos valores deles? Ou estamos servindo a Deus? Estamos servindo aos valores do pecado ou estamos servindo aos valores de Deus? Então aqui passa a ser uma necessidade a gente se libertar do pecado. A gente não pode ser escravo de nada. Nós temos que ser livres para Deus. E aqui, santificação passa a ser algo que não é mais uma opção. Santificação, dedicar-se para Deus, afastar-se do pecado, é uma necessidade de quem vai trilhar o caminho da fé. Separar-se para Deus é uma necessidade de quem vai trilhar o caminho da fé. E Deus sabe bem o que é melhor para nós. Por isso que a gente se separa para Ele. Mas às vezes Deus pede algumas coisas para a gente que a gente não compreende bem, né? Às vezes a nossa limitada compreensão, nossa limitada visão de tempo não permite que a gente veja o que vai acontecer mais para frente ou ver o que está acontecendo, tudo que está acontecendo ao nosso redor. E quando Deus nos chama para essas coisas que a gente não compreende bem, aí sim, aí esse é o momento em que a fé vai ter que responder para você. Abraão teve que passar por algo assim. Então, vamos ler lá Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então aqui, de novo, dando uma de professor de escola bíblica dominical. Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus. Vivia lá junto com sua família. Ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Não era alguém que passava necessidade, era alguém rico para a época. E um dia, Deus chegou para ele e disse: Abraão, vem comigo. Vou te levar para você para uma terra que você vai receber como herança. E lá você vai ser pai de uma grande nação. E vai abençoar o mundo inteiro por causa disso. E Abraão juntou as coisas dele e partiu. E nem questionou Deus. Deus, mas onde que fica esse lugar? Onde? Me mostra no mapa onde é que é. Onde é que a gente está indo? Não, Abraão ergueu a tenda dele. Vamos. Deus disse, então vamos. Abraão obedeceu. E a obediência de Abraão trouxe muitos frutos. Abraão foi pai de uma grande nação. Abraão foi pai da nação de Israel. Abraão
gerou uma nação através da qual nós recebemos nosso Salvador, Jesus Cristo. E assim, a obediência de Abraão trouxe a bênção para o mundo inteiro. E Abraão partiu desse mundo só vendo o primeiro filho dele. Aliás, ele teve outros filhos, mas Deus falou assim: esta é a promessa, esse é o filho que vai, de quem vai vir a primeira geração de uma grande nação. Ele morreu vendo a primeira geração. E aí? Mesmo assim, Abraão, pela fé, reconheceu: Deus sabe o que é melhor para mim. Então, Deus tem um grande plano. Então, cabe a mim obedecer. Eu também, se eu estou aqui hoje é porque eu estou obedecendo ao que Deus me chamou. Eu fui chamado hoje para pregar. E pergunto a vocês: Deus está chamando vocês para fazer o que hoje, hein? O que será que Deus está falando ao seu coração hoje, hein? Então, abra os ouvidos, seus ouvidos espirituais. Ouça o chamado de Deus para trabalhar para Ele, para fazermos boas obras. Então, para concluirmos essa pregação de hoje, nós devemos ter fé em o quê? Nós devemos ter fé em Deus. E por que nós devemos ter fé em Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler um pouquinho antes do último versículo que a gente leu, Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então esse capítulo 11 de Hebreus, de onde eu tirei vários versículos aqui da pregação, é uma grande galeria de grandes pessoas da fé. Então fica de lição de casa para vocês. Então lerem esse capítulo 11 de Hebreus aqui, tem muitas coisas muito além daquilo que eu poderia falar aqui nessa hora de pregação. Então essa é a fé que nos abre o caminho para sermos salvos, a fé que nos renova e nos motiva todos os dias para fazermos boas obras, a fé que nos incentiva a sermos obedientes a Deus para que estejamos firmes e em paz sobre uma rocha firme que é Jesus. E o mais importante de tudo isso, para encerrar essa pregação, então, vamos ler o último versículo, 1 João 5,4. 1 João 5,4. João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé naquele que venceu o mundo. Esta é a nossa vitória. Esta é a vitória que vence o mundo. Tudo isso que está ao nosso redor. A nossa fé. Então, esta foi a pregação de hoje, então, sobre a vida de fé. Vamos orar então para encerrar essa pregação de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado sobre fé a nós, Senhor Deus. O Senhor tem aumentado a nossa fé todos os dias, Senhor Deus. Senhor, cuida de nós, porque o mundo é cheio de maldade, Senhor Deus. O mundo é corrompido, Senhor. Mas segue-nos, Senhor Deus, todos os dias, dando a Tua proteção, dando o Teu cuidado, Senhor Deus, para que nós possamos cumprir com aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, Senhor, para falar da Tua palavra de salvação para todas as pessoas, Senhor Deus. Que o Senhor esteja agora com todos no caminho de volta para casa, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, mais esse dia, Senhor Deus, e que o Senhor possa estar falando ao nosso coração sobre fé durante essa semana, Senhor Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus.
Nem que isso exija uma voltinha de montanha-russa, Senhor Deus, mas aumenta a nossa fé, Senhor Deus. É por tudo isso que eu oro e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, temos algum aviso? Sérgio? No quarto domingo, nós deveríamos estar recebendo a Ayami Sensei, da Igreja de Mogi das Cruzes, mas ela viajou para o Japão e deve retornar ao Brasil no começo de julho. Portanto, ela não vai estar no próximo domingo aqui conosco. Aos quartos domingos nós tínhamos Mochiori, né? Mas nós vamos cancelar isso aí. Mas vamos ter o culto aqui, com certeza. Quando no Nichobi ni Ayami Sensei ga ryukou no tame ni kuru koto dekimasen node, Mochiori ga arimasen. 確かそれですね。Nós descobrimos o problema da infiltração que havia na escada, né, causamos bastante transtorno para os vizinhos da igreja, mas descobrimos isso, o problema foi resolvido. E eu espero que no próximo domingo nós possamos usar a escada, né? A escada não vai ter mais aquele piso igual ardósia, ela vai ficar no concreto por enquanto, e mais para frente nós vamos pintar com uma tinta industrial, né? Vai ficar bonito. Acho que é só. Obrigado. Kimia? Algum aviso? Não? Bom, então vamos orar para encerrar o culto. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a ter fé, Pai. E pedimos que o Senhor nos dê também perseverança, nos dê, ó Pai, sabedoria para compreendermos, ó Pai, teus ensinamentos e sabemos pôr em prática, Pai, a cada dia e sempre lembrarmos que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Te louvo, Pai, e peço que o Senhor abençoe esta semana. Cada um de nós, cada um de nossas famílias, que o Senhor possa abençoar, trazer a tua paz, a tua alegria e a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.